Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Jonata, mais uma vez presente acompanhando nossa sessão. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Almir Costa de Oliveira. Presente. César Augusto Bastazini Delgado. Presente. Claudio Honor Moreira Bonfim. Edeval Francisco Lírio. Presente. Heitor Nelson Ferreira. Presente. Hugo Cesare de Freitas. Presente. José Felício Furlan Trevisan. Presente. Joyce Ariane Giacomini Bastos de Souza. Presente. Solicito, havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de um trecho bíblico e que todos fiquem em pé. Salmo 103. Bendiz a minha alma o Senhor, e toda a minha vida interior. O seu santo nome bendiz, ó minha alma, o Senhor. E não esqueças todos os seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas culpas e sara todas as tuas enfermidades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 5ª sessão extraordinária da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Irapuru. Aos 27 dias do mês de setembro do ano de 2017, sob a presidência da vereadora Joyce Ariane Giacomini Bastos de Souza, reuniram-se na Câmara Municipal de Irapuru os seguintes vereadores: Almir Costa de Oliveira, César Augusto Bastazini Delgado, Edeval Francisco Lírio, Heitor Nelson Ferreira, Hugo Cesare de Freitas, José Felício Furlan Trevisan, Joyce Ariane Giacomini Bastos de Souza, Enivaldo Donizete Braga. Ausente o vereador Claudio Honor Moreira Bonfim. Havendo o número legal, a presidente invocando as palavras sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Deu por aberta a presente sessão. A presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de um texto bíblico. Prosseguindo, a presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Submetido em discussão, fez uso da palavra o vereador Hugo Cesare de Freitas, que solicitou para que seja constada em ata a fala na íntegra do vereador Edeval. Finalizou agradecendo. Fala do vereador Edeval Francisco Lírio, que cumprimentou a todos, e disse que quando ao corte desses benefícios tem uma coisa para dizer ao nosso prefeito. Quando se quer aumentar receitas, aumentar a arrecadação, projetos são encaminhados para esta casa e reuniões são marcadas com urgência. Todos os vereadores são chamados no passo municipal, são explicados nos mínimos detalhes para que esses projetos sejam aprovados, para que a nossa prefeitura receba maior arrecadação de impostos. Agora, quando é só para prejudicar algum funcionário, cortar benefícios, as reuniões são escuras. Como um funcionário procurou, ele contou o que aconteceu na prefeitura para cortar esses benefícios. Foi uma reunião às escuras. Foram dados os nomes que seriam remanejados e que seriam cortados os benefícios de periculosidade e insalubridade. Disse que essa pessoa foi pessoalmente questionar ao prefeito e o prefeito teria dito para a pessoa valorizar o emprego dela. Disse que o prefeito tem que valorizar os funcionários, dar vida digna. Quando fala é porque pode provar. No almoxarifado todas as funções são insalubres e perigosas. Na saúde todas as funções são insalubres e perigosas. As cozinheiras também têm suas funções insalubres e perigosas. Que o prefeito valoriza os funcionários. Diz que tem que fazer uma reunião com o prefeito e questionar por que não foi feito esse remanejamento. Em que horário foram feitos esses laudos? Em horário de serviço ou de descanso? Finalizou salientando que tem que marcar essa reunião. Continuando a discussão, fez uso da palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga, que é referente à sua indicação ao prefeito para que determine o setor competente dessa municipalidade, passar a máquina e jogar cascalhos no setor da rua Rui Barbosa, constar que disse para jogar cascalho posteriormente asfaltar esse setor da rua Rui Barbosa. Não havendo mais orador, os referidos requerimentos para as retificações postos em discussão, um em cada vez, não houve orador. Posto em votação, cada vez foram aprovados por unanimidade dos vereadores presentes. A referida ata, posta em votação com as referidas publicações, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, a presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da convocação. Em seguida, a presidente passou para a ordem do dia, que constou projeto de lei complementar número 162, de 15 de nove de 2017, que dispõe sobre as normas relativas ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISSQN, e revoga o artigo 1º da Lei 57, da Lei Complementar número 20, de 21 de outubro de 2005, e da outras providências. Com parecer favorável das comissões permanentes desta Casa, foi o referido projeto submetido em discussão. Fez uso da palavra o vereador Almir
Costa de Oliveira, que comentou a todos e disse que esse projeto vem com o momento correto, mas vem com um valor muito alto sobre a prestação de serviço. Hoje esse imposto vai ficar na cidade trazendo um benefício e um recurso a mais para a cidade. Finalizou agradecendo a todos. Continuou em discussão, fez uso da palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira, cumprimentou a todos, disse que com relação a esse projeto é um pouco contra o aumento do imposto. Disse que vai aprovar uma lei que vai ser executada e vai aumentar a nossa responsabilidade. Esse que aumenta a arrecadação e aumenta a responsabilidade para nós, referente ao acompanhamento desta lei. Finalizou agradecendo a todos. Não havendo mais orador, submetido em votação, foi o referido projeto de lei complementar aprovado em discussão e votação única por unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de mais um texto bíblico. Após agradecer ao presidente de todos, comunicou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 5 de outubro de 2017, às 20h30, e encerrou a presente sessão. Que para constar, eu, primeiro secretário, solicitei para digitar a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pela mesa. A presente ata está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do que consta do expediente. Ofício número 252/2017 do prefeito municipal Silvio Sigima. Está à disposição dos vereadores da Secretaria da Câmara. Ofício número 253/2017 do prefeito municipal Silvio Sigima. Está à disposição dos vereadores da Secretaria da Câmara. Ofício número 303/2017 do diretor da divisão da Fundação Casa, Júlio César Padovan, está à disposição dos vereadores da Secretaria da Câmara. Ofício número 1563 do chefe de gabinete da Fundação Casa, Ana Cláudia Marino Belotti, está à disposição dos vereadores da Secretaria da Câmara. Ofício número 116/2017 da presidente da Câmara Municipal de Ouro Verde, Arandi Romano, está à disposição dos vereadores da Secretaria da Câmara. Projeto de lei número 2775, de 21 de setembro de 2017, altera a denominação da MFE, Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil de Irapuru. O projeto de lei 2775, de 21 de 9 de 2017, que altera a denominação da MFE de Irapuru, será encaminhado às comissões permanentes desta Casa. Requerimento número 93/2017 do vereador Heitor Nelson Ferreira. Que a mesa após o ouvido do plenário para que seja oficiado o senhor Silvio Sigima, digníssimo prefeito, de acordo com a legislação em vigor, solicitando cópia da seguinte documentação. Encaminhar cópia de todos os contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de Irapuru durante o exercício de 2017. Comunico ainda e dou plena publicidade ao plenário desta Casa, nos termos do parágrafo 2º do artigo 199 do Regimento Interno desta Casa, que o projeto de lei de número 2776, de 29 de 9 de 2017, referente ao PPA 2018 a 2021, bem como o projeto de lei de número 2777, de 29 de 9 de 2017, referente à LDO 2017, e o projeto de lei número 2778, de 29 de 9 de 2017, referente à LOA 2018, estão em tramitação por este Legislativo. Requerimento número 93/2017 do vereador Heitor Nelson Ferreira. Requeiro a mesa após o ouvido do plenário para que seja oficiado o senhor Silvio Sigima, prefeito de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor, solicitando cópia da seguinte documentação. Encaminhar cópia de todos os contratos celebrados pela Prefeitura Municipal de Irapuru durante o exercício de 2017.
O requerimento de número 93/2017, de autoria do vereador Heitor Nelson Ferreira, está em discussão. Peço ao nome para subscrever. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 94/2017, do vereador Heitor Nelson Ferreira. Requer a mesa após o do plenário para que seja oficiado o senhor Silvio Sigima, digníssimo prefeito de Irapuru, de acordo com a legislação em vigor, solicitando cópia da seguinte documentação: encaminhar a relação dos cargos em comissões existentes do quadro do pessoal da Prefeitura Municipal de Irapuru. O requerimento de número 94/2017, de autoria do vereador Heitor Nelson Ferreira, está em discussão. Peço ao nome para poder subscrever. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 95/2017, do vereador José Felício Furlan Trevisan, subscrito por todos os vereadores dessa casa. Requer a mesa com dispensa das formalidades regimentais para que seja constado em ata voto de peso pelo falecimento da senhora Maria Luísa Poiati, ocorrido no dia 30 de setembro de 2017 na cidade de Dracena, e do deliberado por essa casa seja dado conhecimento à família enlutada. O requerimento de número 95/2017, de autoria do vereador José Felício Furlan Trevisan e subscrito pelos demais edis, será dado conhecimento à família enlutada. Requerimento número 96/2017, do vereador Almir Costa de Oliveira, subscrito por todos os vereadores dessa casa. Requer a mesa com dispensa das formalidades regimentais para que seja constado em ata voto de peso pelo falecimento da senhora Arminda do Carmo Loureiro Dutra, ocorrido no dia 29 de setembro de 2017 em nossa cidade, que é deliberado por essa casa e dado conhecimento à família enlutada. O requerimento de número 96/2017, de autoria do vereador Almir Costa de Oliveira e subscrito pelos demais edis, será dado conhecimento à família enlutada. Requerimento número 97/2017, do vereador Nivaldo Donizete Braga. Considerando que a Prefeitura Municipal de Irapuru mantinha convênio médico com a Unimed para os servidores públicos municipais, considerando que tal convênio beneficiava todos os servidores que tinham possibilidade de obter um convênio de saúde com preços acessíveis, considerando que o referido convênio foi cancelado por motivo desconhecido por todos, requer a mesa após o do plenário para que seja oficiado o senhor Silvio Sigima, digníssimo prefeito, que vem como a diretoria da Unimed Dracena, de acordo com a legislação em vigor, solicitando as seguintes informações: informar por qual motivo o referido convênio foi cancelado ou não foi prorrogado, informar a data que foi cancelado o referido convênio, informar se existe débito da Prefeitura Municipal de Irapuru com a referida entidade Unimed. O requerimento de número 97/2017, de autoria do vereador Nivaldo Donizete Braga, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Indicação número 126/2017, do vereador José Felício Furlan Trevisan, subscrito pela vereadora Joyce Ariane Jacomini Base de Souza e Almir Costa de Oliveira. Indicamos o senhor Silvio Sigima, digníssimo prefeito de Irapuru, para que providencie a instalação de uma caixa d'água na MFEI. A indicação de número 126/2017, de autoria do vereador José Felício Furlan Trevisan, subscrita pelos edis Almir Costa de Oliveira e Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 127/2017, da vereadora Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Indica ao senhor Dr. João Augusto Ribeiro, digníssimo engenheiro do DER de Dracena, para que tome providência no sentido de repor as plaquinhas de sinalização da beira da pista da conhecida curva do Nicolau, na rodovia Massatoshi Nagal, via de acesso SP-294, do lado esquerdo, no sentido de Irapuru, Trevo de Irapuru. A indicação de número 127/2017, de autoria da vereadora Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza, será encaminhada ao diretor da DR para eventuais providências. Indicação número 128/2017, do vereador Almir Costa de Oliveira e José Felício Furlan, subscrito pelo vereador José Felício Furlan. Indica ao senhor Silvio Sigima, digníssimo prefeito municipal, para que determine o setor competente da municipalidade fazer manutenção na Praça Manuel Ferreira da Silva, localizada na Vila Esperança.
A indicação de número 128/2017, de autoria do vereador Almir Costa de Oliveira, subscrita pelo edil José Felício Furlan Trevisan, será encaminhada ao senhor prefeito municipal para eventuais providências. Indicação número 129/2017, do vereador Almir Costa de Oliveira, subscrita pelo vereador José Felício Furlan Trevisan. Considerando que a estação elevatória do esgoto que faz captação dos dejetos da unidade da Fundação Casa está apresentando problemas estruturais, eis que foi constatado vazamentos. Considerando que na época das chuvas a situação piora, pois a capacidade diminui devido ao aumento de seu volume de águas pluviais. Considerando que os moradores das mediações clamam providências urgentes por parte das autoridades competentes, pois além do mau cheiro propagado, o vazamento existente tem contaminado o solo e o meio ambiente. Considerando que apresentei recentemente a indicação número 111/2017, solicitando junto ao senhor Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, digníssimo presidente da Fundação Casa, bem como o senhor José Cláudio de Oliveira, digníssimo diretor da Fundação Casa Irapuru, senhor Silvio Sigil, digníssimo prefeito municipal, para que junto tome providências no sentido de resolver os problemas estruturais da estação elevatória de esgoto que faz captação dos dejetos da unidade da Fundação Casa Irapuru, e até a presente data nenhuma providência foi tomada. Indica o senhor Dr. José Benites de Oliveira, digníssimo gerente da CETESB e Agência Ambiental de Presidente Prudente, da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, para que tome providências com relação aos problemas estruturais da estação elevatória de esgoto que faz captação dos dejetos nas unidades da Fundação Casa de Irapuru pelos motivos acima citados. A indicação de número 129/2017, de autoria do vereador Almir Costa de Oliveira e subscrita pelo edil José Felício Furlan Trevisan, será encaminhada ao gerente da CETESB para eventuais providências. Moção número 52, de 2 de outubro de 2017, do vereador Heitor Nelson Ferreira. Apresenta a mesa após o do plenário. Voto e congratulações ao senhor Marcos Carabello e a todos os servidores e alunos que promoveram o projeto Ecodesign na Escola José Edson Moisés entre os dias 18 e 22 de setembro. O projeto é importante por incentivar uma necessária mudança de comportamento individual em relação ao meio ambiente, suscitando através de obras construídas pelos alunos reflexões acerca da poluição, consumismo, reciclagem e outros temas. O projeto Ecodesign expande a já reconhecida seriedade e qualidade com que é coordenada a unidade escolar, uma vez que várias escolas da região participam com seus alunos visitando a escola e puderam conferir o trabalho realizado. Elogia-se demais os viés artísticos incentivados pelo professor Marcos Scarabello da composição das obras, viés que, além de suscitar importante debate ambiental, causa nos espectadores uma experiência artística que os tira do hábito. Se dê conhecimento ao professor Marcos Scarabello, professor da escola José Edson Moisés, em nome de todos os seus servidores e alunos. A moção de número 52/2017, de autoria do vereador Heitor Nelson Ferreira, está em discussão. Peço licença também para subscrever. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Moção número 53, de 3 de outubro de 2017. Apresenta a mesa após o do plenário. Voto de congratulações do vereador, Moção número 53, de 3 de outubro de 2017, do vereador José Felício Furlan Trevisan, substituído pelo vereador Almir Costa de Oliveira. Apresenta a mesa após o do plenário. Voto de congratulações aos policiais militares de Irapuru, em especial aos cabos Valto Tomás de Aquino e Paulo Sérgio Calegão, pelos brilhantes trabalhos apresentados no tocante ao tráfico de drogas em nossa região. É sabido por todos que a dupla de policiais mencionada sempre está trabalhando junto e dessa forma em face de perspicácia e sagacidade. No ano de 2017 somaram aos seus currículos a participação de várias ocorrências envolvendo a apreensão de entorpecentes, dentre elas a apreensão registrada no dia 1º de setembro de ano em curso, quando a operação Polícia Militar apreendeu mais de meia tonelada de drogas que seriam entregues da cidade de Tupã. 2 pessoas foram presas e acusadas de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. A apreensão aconteceu na rodovia SP-294, comandante José João Ribeiro de Barros, na altura do município de Flórida Paulista, e mobilizou os policiais de 5 cidades, além de contar com o apoio do helicóptero Águia da PM de Presidente Prudente, sendo que ao final foram contabilizados 856 tabletes, que totalizaram 610 quilos de drogas, 610 quilos e 82 gramas quilos de drogas.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Civil de Flórida Paulista, onde os 2 acusados foram atuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e posteriormente recolhidos ao sistema penitenciário. Dessa forma, a equipe tem contribuído para os índices criminais de nossa cidade permaneçam em patamar baixíssimo, colaborando de forma ímpar para que a nossa microrregião continue sendo mais segura do estado de São Paulo e possivelmente do Brasil. Fica aqui o meu abraço aos policiais militares de Irapuru, dando ciência dessa proposição aos cabos Valdo Tomás de Aquino e Paulo Sérgio Calegão. Esses são soldados da nossa cidade. A moção de número 53/2017, de autoria do vereador José Felício Furlan Trevisan e subscrita pelo edil Almir Costa de Oliveira, está em discussão. Solicitando nome para subscrevê-la. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Moção número 54, de 3 de outubro de 2017, do vereador Almir Costa de Oliveira. Apresenta a mesa, após o veto do plenário, voto e congratulações ao senhor Antônio Marcelo Lopes de Almeida, digno-se proprietário da mercearia Santo Antônio, instalada recentemente na rua Uirapuru, número 3, do Parque dos Passos. Realmente o senhor Antônio Marcelo é um munícipe exemplar, oferecendo à nossa população mais um local em que possa adquirir mercadorias de qualidade. Saliento que ele demonstra sua confiança em Irapuru, uma vez que com a instalação de uma mercearia vem ajudar o progresso da nossa cidade. Parabenizo e agradeço ao senhor Antônio Marcelo por abrir porta em nosso comércio, acreditando em seu desenvolvimento. É de pessoas assim que Irapuru necessita, para que o progresso tão desejado seja efetivamente alcançado. Desejamos que essa iniciativa seja blindada de êxito, onde, com isso, a nossa cidade será beneficiada. Eis que cada casa comercial que se instala em nossa cidade é um incentivo para outras pessoas que também pretendem instalar um empreendimento em Irapuru. Deixo aqui o meu abraço ao senhor Antônio Marcelo, desejando-lhe sucesso em sua mercearia Santo Antônio. Se dê conhecimento ao homenageado. A moção de número 54/2017, de autoria do vereador Almir Costa de Oliveira, está em discussão. Ele pediu nota para subscrevê-la. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria que conste do expediente, franqueio a palavra para quem dela desejar fazer uso. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Está com a palavra o vereador Hugo César de Freitas. Boa noite, presidente Joyce. Gostaria de cumprimentar os vereadores, cumprimentar os funcionários da casa, e especialmente o Jonato, que nos assiste aqui ao vivo, como de costume, sempre presente. Nós falamos aqui que você realmente pode dizer a atuação e os debates que acontecem aqui, porque poucas pessoas vêm prestigiar a gente, e você vem dar essa alegria para a gente aqui, estar ao vivo aqui. Também cumprimentar o pessoal que vai estar nos escutando através da internet, e também desejar uma boa tarde ao pessoal que vai nos escutar através da Rádio Ativa FM. Eu gostaria de falar um assunto aqui, primeiramente parabenizar os vereadores pelas indicações, requerimentos e moções, né, foram feitos aí pelos vereadores. Eu gostaria de dizer a respeito disso, que eu venho lutando desde a minha época como presidente da casa aqui, em relação às comissões permanentes dessa casa. Nós sabemos que são 3 membros, e o que acontece de costume é que efetivamente não tem acontecido as audiências, as reuniões para estudar os projetos, né, e nem tecer um parecer sobre isso, e também não tem um costume de ter exigência do parecer jurídico da casa. E eu acho que daqui para frente, né, talvez estamos no final do ano aqui, talvez os projetos de maior intensidade já foram, mas eventualmente pode chegar. Eu gostaria de deixar registrado aqui em ata, em relação a isso, as comissões permanentes dessa casa, de estar fazendo reuniões, de estar tecendo um parecer antecipado, para que os projetos não fiquem exatamente como de costume, na última hora, vai descer ou não vai descer. Eu acho que tem que ser analisado. Se as pessoas depois querem votar politicamente, sim ou não, mas a gente tem que pautar pela legalidade, tecer um parecer sobre isso, porque tem aqueles vereadores também que não fazem parte das comissões e devem se ater aos projetos.
E as comissões é justamente para isso, é para estudar, para dar um parecer, para apresentar para os vereadores qual a visão daquele projeto. E isso não tem acontecido nessa casa. Conforme o regimento que eu estava dando uma olhada aqui, pontua exatamente isso na questão de ter seu relatório sobre os projetos, para que os projetos possam ter uma base de análise, para que não fique um projeto especialmente de cunho político, a voto não, mas vamos ver a base legal dele, tem o jurídico da casa. Então eu gostaria de contar com o vosso empenho, presidente, nesse sentido de que fizesse as comissões realmente funcionar, e também que os presidentes possam também exigir um parecer jurídico da casa em relação aos projetos, que pode amparar muito mais nas questões dos votos, né? Eu falo isso porque eu já vim falando isso há um bom tempo. Eu acho deselegante a gente tomar algumas providências em relação, principalmente ao presidente, na qual eu faço parte. Eu acho mais interessante a gente resolver. E aí essa é a minha situação que eu coloco, para que os projetos possam ter tempo. Que nem eu fiquei sabendo um projeto aí que o vereador, supostamente, Nivaldo, tem algum critério, e parece que falou que estava talvez incluído na pauta e foi retirado, por causa de uma avaliação dele, parece que hoje à tarde, não sei se essa colocação é válida, fiquei sabendo pelos outros vereadores. Então, quer dizer, nós temos todos os tempos, 15 dias as sessões, nós temos todos esse tempo para fazer um estudo, levantar as questões, exigir documentações, parecer, e aí a gente deixa para a última hora. Eu acho que nós temos que dar um empenho maior em relação a esses projetos, para que, não estou falando só nessa legislatura, ter acontecido... Posso ter uma parte? Pois não. Eu, na questão do projeto, foi eu que pedi para a Joyce, conversei com a Joyce, que eu ia conversar com a Almir, tinha falado com ela já sobre isso. Presidente, esse projeto ele não tem prazo para descer, para votação. Não pode ficar na casa, não tem prazo. Então, por isso que eu pedi para ela que eu pudesse conversar com o Almir. Justamente, eu fui falar com o Almir hoje, e algumas questões ali, tem realmente algumas coisas que podem ser mudadas. Fui falar com ele, e ele concordou, falou, não, vou estudar, vou ver, e depois mandar. Então, na verdade, não tem prazo esse projeto. Então, eu poderia... Não, a questão do prazo não é de vossa competência, a questão de prazo é da presidência da casa. Mas eu conversei... É exatamente isso. Não, posso falar, só pedindo a palavra. É que eu falei com ela, conversei com a presidente, e ela concordou, ela falou, não, tudo bem. Não estou dizendo que o fato, eu estou dizendo assim, não só esse projeto, como de fato aconteceu, mas todos os projetos têm acontecido isso aqui. Tem tempo para analisar, não é feito um parecer prévio, não é nada. Você desculpa, Hugo, mas os projetos eles estão à disposição. Todos os vereadores podem ter acesso a todo momento, vir aí verificar. Eu não acho que eu estou pecando nessa parte. Eu converso com todos, mando às vezes nos grupos, todos estão de prova aqui. Esse da escolaridade, eu cheguei, não sei se você estava presente no dia que o Almir esteve aqui. Nós chegamos a conversar sobre ele, sobre o projeto de escolaridade. Inclusive, o vereador também pediu uma alteração. A gente está se comunicando, a gente está se falando. Então, eu não sei. Eu não falo que a questão, vereador, presidente, eu acho que talvez você entendeu mal. Não estou falando que a obrigação é sua. Eu estou dizendo que a obrigação são dos presidentes das duas comissões. Isso que eu estou dizendo. E, de fato, não tem acontecido o que o regimento interno 46 indica para fazer. Um relatório prévio, tanto é que se a comissão entender que o projeto está inconstitucional, pode até fazer o parecer e esse projeto nem descer. Então, isso que eu estou dizendo o empenho dos presidentes das comissões para fazer uma análise. Por exemplo, de fato tem acostumado, os pareceres assinam no dia que vai descer o projeto. Eu acho que a gente está fugindo da nossa responsabilidade de não fazer uma análise técnica correta e antecipada. Agora, se a questão é legal, se o prazo pode ficar na casa, é uma competência que a presidente vai decidir. Agora, o fato não está sendo eficiente o trabalho das comissões em relação aos projetos. Eu não estou dizendo que você impede que o vereador faça uma análise individual, mas as comissões é exatamente para tecer um parecer mais profundo, ou seja, a comissão tem um objetivo, o objetivo é estudar o projeto, passar para os vereadores que não fazem parte da comissão, para que eles possam se ater e estudar, é exatamente isso, isso não tem acontecido, né? Por exemplo, assim, eu falo um projeto que eu considero o da iluminação, por exemplo, que nós discutimos. Os vereadores podem falar votar ou não, mas
se tiver um parecer jurídico, o parecer jurídico da legalidade do projeto vai falar que o projeto está válido. Aí, se os vereadores vão votar sim ou não, é outra questão. Mas por isso que eu estou falando, para pautar na legalidade. Para não falar assim, o Hugo pensa dessa forma, o vereador pensa de outra forma. Não. O parecer técnico, que é o jurídico, e as comissões que têm essa incumbência. É isso que eu estou falando. Para que os projetos não fiquem em cima da hora e também possa ter um estudo aprofundado. Essa é a minha questão que eu coloco. Gostaria de constar em ata. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador José Felício Furlan Trevisan. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite, mais uma vez, Jonathan. Forte e firme aqui nas sessões. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela internet e todos que vão assistir no sábado à tarde pela rádio. Gostaria de deixar aqui meus sentimentos a todos os familiares dos falecidos dessa semana. Também gostaria de parabenizar o pessoal da Almoxarifado pela campanha do Tampa Buracos, que foi iniciada há alguns dias na nossa cidade, pelo belo trabalho que está sendo realizado na Tampa Buracos. Hoje, se eu não me engano, foi realizado na Carlos Gomes, uma rua que estava precisando muito do Tampa Buracos. Também gostaria de parabenizar os professores Elvis e Karina e o Fundo Social pelo trabalho que foi realizado nos Jogos Regionais da Terceira Idade. Até o seu Moril vai representar a nossa cidade daqui a alguns dias no Jogo Estadual da Terceira Idade. E eu gostaria de deixar um recado para que sempre continue valorizando a terceira idade do nosso município, que o pessoal mais idoso precisa de atividade física para o seu desenvolvimento. Fiz uma indicação junto com o vereador Almir sobre a limpeza da Praça Manuel Ferreira da Silva, no bairro da Vila Esperança, e também falo sobre a limpeza da Vila Esperança, que está precisando muito de uma limpeza, que faz alguns dias que não está sendo realizada naquele local. Também fiz uma indicação sobre a instalação de uma caixa de água na escola MFEI, que alguns dias atrás teve um problema de alguns canos estourados e teve que desligar a água na cidade e os alunos ficaram sem água naquele local. Também fiz uma visita junto com o vereador Almir na Fundação Casa essa semana passada, e essa semana a gente também foi lá. É uma situação muito desagradável que está sendo realizada lá na Fundação Casa. A rede de esgoto da Fundação Casa não existe. Por quê? O esgoto está sendo jogado na estrada municipal da Pureza, está entrando nos córregos próxima à região, está contaminando a água, contaminando os animais daquela região. Os moradores estão reclamando muito mesmo daquele local. Também gostaria de falar que o meio ambiente é uma situação muito importante no nosso país, e essa situação que está sendo causada pela Fundação Casa está contaminando muito o nosso meio ambiente, principalmente na nossa cidade. Poucos sabem o prejuízo que uma água contaminada faz para um proprietário de um gado, que quando vai levado para o frigorífico, pode perder até o seu rebanho inteiro por uma contaminação de uma água de esgoto. E também eu falo para o diretor da casa, faça o mais rápido possível para realizar a manutenção daquela rede de esgoto, que está precária naquele local. Também fiz uma moção aos cabos Valton e o Calegão da nossa cidade pelos belos trabalhos que foram realizados esses dias na cidade de Flórida, contra o tráfico da nossa região, e o trabalho de todos os policiais militares da nossa cidade pela segurança do nosso povo. Muito obrigado a todos. Até mais. Está com a palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga.
Boa noite, senhora presidente, nobres pares, a mesa composta, ao Jonathan que se faz presente aqui, a todos aqueles que vão nos acompanhar pela rádio Ativa FM, no sábado, uma boa tarde, a todos que estão nos acompanhando nesse momento pela internet, uma boa noite. Quero aqui também deixar meus votos de pêsames às famílias enlutadas, a dona Maria Luísa Porati, a dona Arminda do Carmo Dutra e também a família do José Luiz Rigazio, que faleceu, também foi enterrado hoje, nós também, que é também parente da família Lívero, né? Então, voto de deixar a todos eles que Deus, na sua infinita misericórdia, possa confortar o coração de todos, porque realmente são essas percas que realmente abalam a estrutura familiar e só Deus que pode realmente dar esse conforto às famílias. Só Deus, na sua infinita misericórdia. Queria aqui também parabenizar os vereadores pelas indicações, pelos requerimentos, pelas moções que foram aqui apresentadas aqui para a mesa e pelos vereadores. Dizer que estão todos de parabéns, porque realmente é preocupado com o desenrolar na situação do nosso município, e aí cabe aos vereadores estar solicitando alguns requerimentos, fazendo as indicações. Quero aqui também deixar um registro, para que a gente possa, assim, para até os presidentes, já que o Hugo solicitou aqui, aos presidentes das comissões, aqueles que fazem parte das comissões, e a presidente da casa, que se comece, então, já que é assim, vamos cumprir o prazo. Existem projetos que não têm, projetos complementares, projetos que não têm prazo, como foi esse projeto que foi mencionado aqui, é um projeto complementar que não tem prazo. Que se cumpre, então, cabe ao presidente decidir se vai descer ou não vai descer. E também aqueles projetos que têm uma certa urgência, nós temos 45 dias. Nós temos votado muitos projetos na casa, que às vezes chega aqui, ele tem de urgência, tem 45 dias, e aí os vereadores, os presidentes das comissões, as comissões se reúnem, dão um parecer aí de uma semana e resolve e vota o projeto. Então começa, então, vai fazer o seguinte agora, de hoje em diante. Cumpre os 45 dias. Já que vamos levar as coisas ao pé da letra, então. Então, só deixar registrado isso só. No mais, muito obrigado. Está com a palavra o vereador Almir Costa de Oliveira. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa composta, demais vereadores, aos funcionários da casa, ao Jonathan aqui presente, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Um abraço ao Fernandinho, que está gravando, e aqueles que vão nos ouvir na rádio sábado por volta de meio-dia. E um abraço a todos os sitiantes que aproveitam para estar acompanhando o trabalho dos vereadores. Quero deixar aqui meu voto de pêsames a todas as famílias enlutadas, a família da dona Arminda Dutra, especialmente ao seu filho Rubens Dutra e a sua neta que morava com ela, Ruth. Também deixo aqui meus sentimentos de pêsames. Estive visitando na Vila Esperança semana passada e pude constatar lá junto aos moradores que a Praça Manuel Ferreira da Silva, lá na Vila Esperança, está precisando da manutenção, ali a grama está crescendo, o mato está crescendo, e os moradores ali da região que fazem uso daquela praça, Manuel Ferreira da Silva, finado Manezinho, pediu para que o executivo, a prefeitura, possa estar providenciando a limpeza e a manutenção daquele local. Também estive visitando o Parque dos Pássaros, e ali a gente vê que o índice de moradores vem aumentando. Hoje não há nenhum lote para ser vendido direto da incorporadora, as pessoas estão construindo. Há uma necessidade muito grande durante as reuniões com o executivo de cobrar, o executivo cobre da incorporadora a melhoria, e já está através, parece, na justiça, para que aqueles moradores do Parque do Passo possam receber as melhorias daquele local, porque na verdade não poderia ter sido entregue, liberado para a construção, sem antes ter toda a parte de infraestrutura. E hoje a população que reside ali sofre devido à falta de asfalto. E é um lugar muito agradável de se estar, pessoas que
querem a presença dos vereadores lá, falou que está para o convite aberto para todos, que eu estendesse o convite a todos os vereadores para que possam estar visitando o local. Há uma discussão futura aí a longo prazo devido à via de acesso de futuramente, por causa da outra residencial que está saindo, de ter mesmo que sair uma rotatória mais à frente. Então isso a gente começa a fomentar hoje para futuramente, num prazo não tão curto assim, mas para solucionar os problemas daquela cidade. E até a área comercial lá vem se aumentando. Hoje o senhor Antônio Marcelo Lopes de Almeida abriu uma mercearia lá no Parque dos Pássaros, onde atende aquela população daquela região. Também quero deixar aqui expressa a minha vontade, né, que se fosse feito efetivamente uma campanha de trânsito. Nós tivemos a Semana Nacional de Trânsito, mas eu, como instrutor de trânsito, não vi nenhuma ação, nenhuma campanha que efetivamente chegou para conscientização diretamente, com objetivo, para conscientizar os motoristas e os usuários das vias, né? Nós não tivemos assim uma campanha de impacto mesmo, principalmente na Semana Nacional de Trânsito. E hoje nós diariamente podemos ver através dos meios de comunicação que vidas estão sendo tiradas nas nossas rodovias da nossa região, principalmente na Comandante João Ribeiro de Barros. E há uma discussão muito ampla aqui, que eu venho pautando também junto com a deputada Ana Perugino, buscando para que se faça a duplicação da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. E nós vemos também que futuramente, isso já de imediato, logo tem que se tratar também sobre a rodovia Júlio Budischi, que vem recebendo aí um aumento significativo de números de automóveis, caminhões passando, principalmente agora com o fechamento da balança em Dracena. Então tudo isso a gente tem que juntar junto aos nossos representantes estaduais, deputados e deputados federais, aos órgãos responsáveis pelo trânsito, para que nós possamos começar a trazer eles para a nossa região, para que eles tenham consciência que devem fazer as medidas necessárias para atender a nós aqui, a nossa população, porque não podemos mais deixar que vidas sejam ceifadas da nossa população por falta de uma melhoria nas rodovias da nossa região. Aqui foi respondido a um problema muito grande, como citou o vereador José Felício, né? Eu estou nessa empreitada desde 2013, provavelmente nós vamos ter que fazer, sim, aquela CPI, se chegar no caso. Agora nós fizemos como o vereador Hugo até deu a ideia que, se chegar no caso, precisar fazer uma CPI para levantar a situação da lagoa de tratamento, da fossa de tratamento da Fundação Casa. De imediato agora fizemos a indicação para o diretor regional da CETESB, o gerente regional da CETESB, o doutor José Benito de Oliveira, que vai chegar para ele essa indicação agora, né, foi feito agora protocolado nessa sessão, e para que ele possa, porque foi dada a resposta que foi contratado um engenheiro ambiental pela fundação para realizar os trabalhos de levantamento, de análise, projetos, mas pelo jeito está sem um norte, porque o problema continua. Então, que o diretor da CETESB possa estar visitando a Fundação Casa e dar uma direção realmente do que eles vão precisar fazer ali, porque aquela situação não se pode continuar da maneira que está. E ele vai dar um norte às pessoas, ou até mesmo realizar aí o levantamento, pedir análise da água que está sendo lançada no solo, nos lençóis freáticos ali, e ver se a água está sendo lançada contaminada. É visivelmente que está contaminada, porque ela sai totalmente verde, né, das caixas secas. Então, é um trabalho que a gente vai fazer e colher resultado disso, tá?
mesmo que seja demorado, eles mandam aqui uma resposta que já foi tomada providência, instalada 2 bombas. Só que eu e o vereador José Felício passamos lá ontem e o problema continua. Falou aqui, está no ofício de resposta, que foi feita uma limpeza e continua da mesma maneira. Nós estamos passando lá toda semana para ver se está tendo alguma movimentação e nada está sendo feito, conforme foi dada a notícia aqui através de ofício, a resposta. Então, agora nós estamos notificando o gerente da CETESB, de Prudente, para que ele vai ter conhecimento do problema e vai estar visitando a Fundação Casa. E vou conversar com o vereador Hugo para ver se essa CPI a gente instala, ou depois que o gerente da CETESB passar e ver realmente se vai dar uma solução, se vai aplicar multa, e entrando em contato com o diretor regional da Fundação Casa e o diretor da Fundação Casa atual, e foi dada a resposta também de São Paulo e da divisão oeste aqui da Fundação Casa. Mas o intuito é continuar a esse trabalho e conto também com a ajuda de todos os vereadores aí, para que a gente possa solucionar o problema daquela situação e dos moradores que lá moram. No mais, meu muito obrigado. Está com a palavra o vereador César Augusto Delgado. Está com a palavra o vereador Claudionor Moreira Bonfim. Boa noite a todo vereador, nossa presidência. Muito boa noite, João, suas presenças. Toda vez que você está aqui com nós. Eu estou tendo a falecimento da dona Lina Dutra, os seus Luiz, como é que fala? Luiz José Ligazio. Muito agradecimento, Deus abençoe a família do imigrante, que a morte tem que fazer, comprar todo mundo, mas todo mundo vai passar por essas palavras. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador Edeval Francisco Lírio. Dispenso. Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, e em comum acordo entre os vereadores, passamos para a segunda parte da nossa sessão. Solicito ao primeiro secretário que reinicie os nossos trabalhos, fazendo novamente a verificação de presença dos vereadores. Almir Costa de Oliveira. Presente. César Augusto Bassazini Delgado. Claudionor Moreira Bonfim. Edeval Francisco Línio. Presente. Heitor Nelson Ferreira. Hugo Cesare de Freitas. José Felício Furlan Trevisan. Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Presente. Evaldo Donizete Braga, presente. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, reinicio nossa sessão na fase da ordem do dia. E solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do que consta na pauta da ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 161, de 15 de agosto de 2017. Altera a redação do artigo 227 da Lei 1.107, de 13 de outubro de 1977, para criar a taxa de autorização de poda ou supressão de espécies arbóreo e da outras providências. O projeto de lei complementar número 161, de 15/8 de 2017, que altera a redação do artigo 227 da Lei número 1107, de 13/10 de 1977, para criar a taxa de autorização de poda ou supressão de espécie arbóreo e das outras providências, está com parecer favorável das comissões permanentes desta Casa. O projeto está em discussão.
Boa noite, senhora presidente, boa noite aos demais vereadores. Antes de discutir, realmente, eu acho que a fala do Hugo é bem-vinda, né? Acho que a gente pode talvez melhorar um pouquinho a questão de eficiência das comissões de discussão, mas só para esclarecer, elas não têm deixado de acontecer. A gente tem sim se conversado, né? Talvez não presencialmente, né? A gente tem conversado com o jurídico, entre nós mesmos. Eu conversei, por exemplo, com o Indinho por WhatsApp. A tecnologia atualmente permite isso, né? Talvez não presencialmente, mas não tem deixado de acontecer as discussões. Eu acho que tem acontecido sim. E eu acho que não exime, né, o papel da comissão realmente, não é à toa, tem um objetivo, né, mas não exime de uma pesquisa individual de todos os vereadores, né. A gente, não é nossa função esmiuçar a lei e apresentar para os outros, cada um tem que ler realmente, mas sim, realmente eu acho que é bem-vinda a fala do Hugo, né. A questão desse projeto específico, eu conversei com o Indinho que eu tinha algumas dúvidas, né. Porque eu fui dar uma pesquisada e acontece em algumas cidades que você paga de fato uma taxa, só que a poda da árvore ela vai ser realizada pela prefeitura. Você paga para a prefeitura fazer a poda. Não é o caso, né? Aqui essa taxa vai ser só permissão para a poda. Então vai ser uma taxa, como o engenheiro me disse, por exemplo, que tem a questão de deslocamento, né? O engenheiro ambiental tem que ir até o local, avaliar, fazer uma análise se pode ou não, então isso tem um custo, né? O engenheiro ambiental é tirado, de certa forma, é interrompido o trabalho que ele estiver fazendo, eventualmente, não que não seja trabalho dele, óbvio, mas, de certa forma, ele tem que se locomover, etc. Então, de certa forma, é por causa desses custos, né? Um primeiro ponto que eu acho que eu não concordo, né, com essa taxa, porque eu acho que já está, de certa forma, implícito a verba que vai para o meio ambiente, para a pasta do meio ambiente, esse gasto, né, que não é tanto. Eu acho que não justifica. E outro ponto é que a gente não tem nem regulamentado ainda a questão dos podadores de Irapuru, né? Eu acho que a gente não regulamentou ainda a questão dos podadores privados, né? Que recebem para isso. Eles não estão cadastrados, eles fizeram um curso, mas ainda não finalizou esse cadastramento. Então, eu acho que antes da gente poder aprovar uma taxa, tem que estar legalizada a questão dos podadores de Irapuru, né? Que o Indinho falou que ainda não está de fato, né? Eles têm que apresentar algumas outras coisas para finalizar. Então, por esse motivo, eu vou ser contrário a essa taxa. O projeto continua em discussão. Boa noite novamente a todos que estão nos ouvindo. Parece que eu acho que teve uma má interpretação no sentido que eu falei. Não estou falando que deixa de se conversar, deixa de procurar individualmente. Como disse muito bem o vereador, cada um tem o livre acesso e individualmente se sentir seguro para fazer essas pesquisas. Mas eu estou dizendo que a comissão tem obrigação de convocar os 3 membros, o presidente e os 2 membros. Eu gostaria de perguntar, o Sérgio faz parte da comissão, você já foi convocado pelo presidente para participar de alguma reunião? Nenhuma, né? Isso que eu estou dizendo. Só uma parte aí, vereador. Quando é sendo discutido a respeito de projetos, todos são convocados. Não é só o presidente que convoca a reunião. O próprio secretário do prefeito vem à Câmara Municipal e faz essa convocação. Não permite nem a discussão nesse sentido. Justamente isso. Se vocês pegarem o regimento, dá uma olhadinha no regimento, dá uma verificada, dá uma analisada, que a função do presidente é marcar as comissões, audiências, para decidir nos 3, para designar, o presidente pode designar um relator, que seja um membro, né, tem 2 membros, para que faça um parecer. E justamente isso aqui, ó, por exemplo, você pega nesse projeto que o Heitor é presidente, ele simplesmente não assinou o parecer favorável. Então, ele automaticamente teria que ter o parecer desfavorável. E não vir aqui na tribuna e simplesmente fazer argumentações, porque ele começou o argumento dele falando que tem dúvidas. Então, isso supostamente não foi sanado. O parecer, se tivesse um parecer dele desfavorável, os outros membros poderiam analisar e verificar isso que eu estou dizendo. Agora, a questão de efetividade de urgência, eu não estou dizendo que o projeto tem que ser analisado porque é a mando do prefeito para votar, não, o projeto, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem que ter uma análise profunda dos projetos. E isso não tem acontecido. Que nem aqui, ó. É regra básica, parecer favorável e o contrário. Quem for
se manifestar contrário, cadê o presidente? Não tem. Está se baseando no quê? Numa conversa, num fato, ou numa situação política, ou o que acha? É isso que tem que deixar evidente. Eu estou dizendo assim, eu falo isso porque quando a gente pega um projeto para analisar, sentar, analisar e trazer as alegações, eu acho válido. Agora, não tem acontecido isso. Tanto é que da minha comissão, que o Heitor é presidente, não tem acontecido nenhuma audiência, nenhum debate sobre isso. E isso aqui fica claro quando parecer não contrário. E o que adianta esse projeto não trazer nada de posicionamento para que a gente analise? Esse é o meu ponto de vista. Está com a palavra o vereador José Felipe. Ai, desculpa. O projeto continua em discussão. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por maioria dos vereadores. Projeto de lei número 2770, de 2 de agosto de 2017. Altera dando nova redação a lei 2801, de 18 de novembro de 2016, que dispõe sobre o Fundo Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências. O projeto de lei de lei número 2770, de 2 de 8 de 2017, que altera dando nova redação à lei número 2801, de 18 de 11 de 2016, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Meio Ambiente e das outras providências, está com parecer favoráveis das comissões permanentes desta Casa. O projeto está em discussão. Boa noite novamente. Discutindo o projeto em si, esse eu vou ser favorável, né? Mas realmente, eu acho que a questão da gente documentar, né, como colocou, acho que realmente isso vai ter que ser feito mesmo, a gente documentar, né? Mas a questão de reunião, a gente faz reunião sim, né, em todos os vereadores. Não é, talvez é uma questão apenas protocolar que o Hugo está se atendo, né, para fazer um ataque político, mas questão meramente protocolar, porque a gente tem se reunido sim, né, inclusive, talvez realmente a gente não está dando parecer, né, realmente eu não dei parecer, não teve relator, mas a gente tem discutido sim os projetos, tem se reunido, mas assim, eu gostaria de, até uma coisa pessoal, mas assim, Hugo, você foi presidente da Câmara, né, você conseguiu instituir, como que funcionava? Você foi presidente de comissões, né? Gostaria que você comentasse um pouco como que foi. E também, outra coisa, você mostra a abertura ao debate, mas você é a única pessoa que não participa do grupo do WhatsApp. Né? Pode ser, é uma coisa particular, assim, mas você saiu. Né? Não, qual que é a sua abertura ao diálogo? Né? Qual que é a abertura ao diálogo? A gente conversa bastante, né? Não, Vossa Excelência pode deixar que não cabe o comentário aqui, mas a sua abertura ao diálogo que Vossa Excelência quer mostrar aqui realmente não está no fato. Né? Mas, enfim, Vossa Excelência pode se justificar depois. A questão desse projeto, eu conversei com o Indinho, e ele é bem-vindo, né? Eu acho que ele corrige uma questão de que, atualmente, o município ele não pode aplicar multa ambiental, porque não tem uma conta para ir esse dinheiro da multa. Né? Então, a gente, na verdade, tem leis que prevêem punição, que prevêem multa, por exemplo, uma lei, por exemplo, que eu já até fiz requerimentos para perguntar se ela está sendo executada, questão de queimadas, né, queimadas urbanas, pessoas que colocam fogo em lixo, em folha, que me incomoda muito, e eu já tentei fazer queixa para a prefeitura, e eu fiz um requerimento, esse ano quantas multas foram aplicadas? Nenhuma. Né, acho que faz 2 meses que eu tive a resposta do requerimento, nenhuma multa foi aplicada. Né, e eu já fiz diversas reclamações para a prefeitura esse ano, né, dando endereço,
até porque eu tenho um problema respiratório, asmático, enfim, me incomoda e eu faço, enfim, não teve multa. Né? O que eu quero dizer? Esse projeto, segundo o Indinho, ele me passou, vai permitir isso, né? Aplicação de multas que vai para um fundo do meio ambiente, que vai poder ser revertido em ações, né, estratégias, vai poder ser feito doações, promoções. Então, acho que esse fundo do meio ambiente, com essas atualizações e modificações, é válido, é bem-vindo. O projeto continua em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 2.774, de 6 de setembro de 2017. Altera a redação da lei 2.188, de 25 de fevereiro de 2005, e dá outras providências. O projeto de lei número 2.774, de 6 de nove de 2017, que altera a redação da lei de número 2.188, de 25 de 2 de 2005, e das outras providências, está com parecer favoráveis das comissões permanentes desta Casa. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Não havendo matéria que constem da ordem do dia, passa a sessão para a fase das explicações pessoais para quem dela quiser fazer uso da palavra. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Está com a palavra o vereador Hugo César de Freitas. Boa noite novamente. Aproveitando essa explicação pessoal, eu tinha prometido que não ia falar sobre esse assunto, que eu achava meio deselegante, mas agora eu faço questão de falar porque cheguei aqui, o Derval assinou o parecer favorável do projeto e votou contrário ao projeto numa questão, eu não sei, eu acho até assim, errado no meu ponto de vista, porque é isso, não tem não só nesse fato que acontece, mas tem acontecido muito fato político em questão disso. A pessoa assina uma coisa e chega aqui e vota diferente de outra. Me estranha esse fato, porque é justamente isso que eu estou falando, né? Assina favorável e vota contrário. Parece que até os vereadores que acabam também o parecer favorável, parece que os caras se sentem, sei lá, de assinar o parecer favorável e votar contrário. Realmente, eu acho que caberia uma justificativa. E eu falo isso porque o presidente, que é o Derval, de umas comissões, os dois vereadores, né, o Heitor e o Ederval, fizeram questão de ser presidente das comissões, né? Uma disputa até acirrada com o vereador Neivaldo, que foi até para sorteio. Mas, efetivamente, um presidente de uma comissão que se manifesta, como nos casos de alguns projetos, se manifesta contrário, mesmo sem ter o projeto, sem análise do projeto, eu acho que é totalmente incoerente, no meu ponto de vista, um presidente julgar contrário um projeto que supostamente nem analisou ou fez. Não é permitido, vereador? Hã? Não é permitido votar contra, por favor? Não é permitido? Não, então é isso que eu estou falando assim, porque aconteceu exatamente isso numa reunião. Você falou que foi em Junquerópolis, viu tudo, fez isso, que lá o projeto legal, que foi feito da iluminação, que foi feito por poste, por isso, por aquilo, porque fez um monte de sugestão. Aí a hora que falou assim, se fizesse todas essas alterações, que o senhor está falando que verificou e constou lá em Junquerópolis, o senhor votaria favorável? O que você falou na reunião? Que é contrário. Então, não adianta fugir que você está votando uma questão política.
Uma política, porque base legal não tem, porque se Vossa Excelência estudou o projeto, Vini Junqueira tem, trouxe as propostas, os estudos, a hora que a prefeitura falou, não, nós podemos pegar com base, eu sou contrário, na minha cabeça é meio ilógico isso. Então é esse ponto que eu gostaria de frisar. E outro também, o vereador Nivaldo, a gente já teve muitas discussões aqui, que válidas, inválidas, eu acho que cada um tem um ponto de vista, e realmente na sessão extraordinária, eu vejo uma dificuldade da Vossa Excelência de falar dos equívocos e das imparcialidades ou parcialidades que Vossa Excelência tinha. Porque eu achei que Vossa Excelência poderia usar aquele momento, uma questão de achismo, né? Achar que Vossa Excelência poderia usar na sessão extraordinária que foi feita para analisar o SSQN, que poderia justificar algumas coisas. E na hora que passou a explicação, a explicação do projeto de discussão, Vossa Excelência não falou nada. E eu falo isso porque Vossa Excelência questiona bastante a administração agora, né, de questão de taxas e um monte de coisa. Fica insistindo, tá. Aí, na minha memória, vinha só que o senhor votou contrário ao SSQN na época do Zezão, que perdeu aproximadamente R$700 mil por causa da construção da penitenciária. Então, o senhor votou contra. Mas no ano seguinte, quando entrou o Tonhão, que é o suposto prefeito da base do senhor, o senhor votou a favor do projeto. E para nossa surpresa, a gente não sabia, que foi discutido até pelo eleitor, os valores absurdos que o senhor aprovou no SSQN das pessoas que prestaram o serviço. A inaplicabilidade dos valores que Vossa Excelência aprovou. Se fosse considerado um valor, como disse o vereador eleitor, não daria nem para aplicar essa cobrança dessa prestação de serviço, porque o valor estava absurdo. Como? O senhor votou contrário ao SQN, numa época, entendendo que, supostamente, os motivos. No ano seguinte, entra o prefeito, o senhor vota favorável, entendendo correto, e os valores absurdos. É por isso que eu não me surpreendo que eu tenha aprendido pouco com Vossa Excelência. Passou 4 anos aqui e tem agido populistamente. É o meu ponto de vista, por isso que eu exijo, vereador Heitor, exijo assim no ponto de vista legal e documental, para que exista uma análise real dos projetos, para que não fique populista as questões. Se depois do parecer, do entendimento, e quiser mesmo assim ser ignorante ao fato, beleza, é a posição de cada um. Agora a gente não pode fugir da nossa responsabilidade legal. Tem muitas coisas que eu não concordo com a nossa Constituição, mas ela é vigente. O fato de eu discordar não é que eu tenho que descumprir. E os vereadores é basicamente isso. Tem um monte de coisa, questão tributária, como foi alegado. Eu sei que é um país totalmente, carga tributária excessiva, tal, tem que relevar. Mas isso é uma arrecadação no município que todos os municípios, por exemplo, a taxa de iluminação faz. Só Irapuru que não faz. Mas por quê? Porque a cultura dos vereadores é populista e está pensando exclusivamente no voto. Exclusivamente no voto. Porque todas as cidades da região faz. Irapuru não faz por quê? Está pensando na hora de bater a porta lá e falar, você aumentou a taxa. Ninguém está preocupado com a arrecadação do município, se vai dar aumento para os funcionários, se isso é remédio, e um monte de coisa. A gente só pensa em dar, essa é a cultura. E na hora que tem um projeto dessa magnitude, porque esse projeto não é para o Silvio, é para as administrações futuras, é para o município, é para pagar as coisas, despesas de saúde. Eu vejo todo mundo fazendo um monte de indicação, mas atribuir a receita, melhorar a receita, eu não vejo a disposição dos vereadores em fazê-la. E quando tem um projeto que, na meu entender, constitucional, um projeto baseado na Constituição, os vereadores preferem pensar no voto. Infelizmente é assim. Muito obrigado. Está com a palavra o vereador José Felício Furlan Trevisan. Está com a palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga. Boa noite, senhora presidente, nobres pais, mesa composta, o Jonatas que está presente aqui. Boa noite ao Fernandinho, que está lá gravando a sessão. Boa tarde a todos aqueles que vão nos acompanhar pela rádio Ativa FM. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento pela internet. E queria fazer algumas colocações a respeito de algumas situações. Eu fiz um requerimento referente
pedindo ao prefeito municipal por que hoje nós não temos o convênio com a Unimed dos funcionários públicos do município, que foi cancelado, e aí muitas questões, as pessoas perguntam, até o prezado momento a gente não tem o que aconteceu, se a prefeitura tem algum débito com a Unimed, por que foi, esse convênio não foi cancelado, qual o motivo, e a gente gostaria de saber, entender esse problema. Muitas pessoas que nós entendemos que o nosso município é tão carente na questão da área da saúde, nós temos aí 2 médicos no ESF atendendo a população, fica difícil, nós não temos Santa Casa, e aí quando você tem, para beneficiar os funcionários públicos do município, que na verdade eles pagam no convênio a eles, que pagam do seu salário, esse desconto, e aí tem descontos para consulta, você vai ter a consulta para poder fazer essa consulta, e infelizmente foi vedado a eles não têm esse direito. Então, realmente chega a ser injusto isso. Eu gostaria de saber o motivo, porquê do que está acontecendo. Fiz também, aí não vou falar algumas situações, a gente quer parabenizar o prefeito pelos recapeamentos que vai acontecer no nosso município, algumas ruas da cidade que vai ser asfaltada, mas a minha preocupação, eu fico muito preocupado com a situação que está acontecendo ali no cruzamento da Trevisan com a Duque de Caxias, e no cruzamento da José Teodoro com a Duque de Caxias, que vai ser asfaltado, mas ali naqueles locais haveria necessidade que estivesse ali no projeto galerias. Então nós temos um risco muito grande de futuramente aqueles asfaltos serem prejudicados, porque ele vai descer uma quantidade de água absurda, e aí pode deteriorar esse asfalto e causa um problema muito sério. Então eu gostaria que fique registrado, isso aqui deveria fazer até o requerimento, pedindo, cobrando essa situação, mas como foi dito na sessão passada, até quarta-feira, né, até quarta-feira que hoje tinha o curso no Presidente Prudente, e eu não trabalhei ontem, quando vim de manhã, nós vamos para o curso e não fiz o requerimento, mas eu queria ficar registrado, porque é uma preocupação muito grande naquele setor. E nós vamos ter problema ali. Já teve problemas de a água que desce na Duque de Caxias invadiu casas. Então, se tivesse uma galeria na Trevisan com a Duque de Caxias, evitaria esse problema. Outro problema que eu questiono e não entendi até agora, que nós temos ali na Santa Casa um loteamento. E na lei de loteamento, tem que ter feita infraestrutura. A infraestrutura é pelo loteador. E ali naquela rua, que é Petrolino Soares, final da Petrolino Soares, ela vai ser asfaltada pela municipalidade. Poderia-se asfaltar uma outra rua, deixar aquela rua que, no caso, o loteador, ele teria obrigação de asfaltar aquela rua. Então eu creio que vão perder ali o asfalto, vai ser asfaltado, e ali poderia se asfaltar uma outra rua que não vai conseguir ser asfaltada. Nós temos a situação da Niquitixi, no final da Niquitixi, que dá acesso lá a saída para o cemitério, ali há uma necessidade de que seja asfaltado. Poderia se ter 100 metros ali, mas 100 metros seria asfaltado lá. Porque são essas situações, e eu fico me questionando, eu até conversei com o prefeito a respeito disso. Porque eu acho sim que não haveria necessidade ali de asfaltar, porque futuramente o loteador vai ter que asfaltar. Tanto é que vai ter que asfaltar aquela lateral, a outra lateral, e o fundo que é Gonçalves Dias. Então fica assim meu questionamento nesse sentido. Então, por falar da situação que aconteceu, nós fizemos uma visita, eu e o Heitor, na MFEI e na creche, mas praticamente na MFEI, o que aconteceu, nós tivemos na MFEI, um problema tinha acontecido um dia antes, que tinha faltado água, e os alunos não foram dispensados, e aí houve um problema, porque os alunos, a água acabou, e houve um problema muito sério ali dentro, os alunos no banheiro, para usar o banheiro, não podiam usar o banheiro, foi levado água para lá, e quando nós chegamos lá, nós fomos conversar com os professores, conversando com os funcionários, e a situação que existia ali no local, um tambor com produtos químicos, que foi usado produtos químicos, que é produto para lavagem dos caminhões, tratores, máquinas, no almoxarifado, e essa água foi trazida para aquele local, naquele tambor. E era assim uma situação urgente, a situação foi trouxe ali, só que esse tambor, ele tem esse problema no produto químico, ele não pode ter contato com crianças, por exemplo. Aquele tambor ficou exposto ali. E eu até questionei a diretora que retirasse urgentemente aquele tambor do local. Questionei isso, fui depois com o reitor conversar com o prefeito, porque realmente é uma situação que não poderia acontecer.
E houve também falha do funcionário que levou essa água naquele tambor que não poderia levar. Mas quando essa água chegou lá, resolveu o problema, esse tambor tinha que sair de lá urgentemente. Ele não podia ter ficado lá. E passou a noite, passou outro dia, estava lá. E se nós não tivéssemos chegado lá, talvez estaria lá até hoje. Eu não sei. Tem também uma situação que a gente viu lá, que sujeira no fundo, a gente pediu que fosse feita uma limpeza, muito sujo o fundo ali perto da cozinha, então precisa ser feita uma limpeza. Questionei a situação, que havia um chuveiro, fui ligar o chuveiro vazando por todos os lugares, com problemas de poder acontecer, tem um caso, se aquele chuveiro ficar ali, acontecer um incêndio, aí a diretora disse que não usa aquele chuveiro, eu questionei, falei, não, mas veja bem, se a criança vai no banheiro, se suja no banheiro, o que acontece? Ela não tem que se lavar? A funcionária não tem que dar um banho na criança, lavar a criança, e aí vai usar o chuveiro. Então aquele chuveiro não poderia estar ali, teria que ser trocado urgentemente, e aí a gente foi até o prefeito, e foi imediatamente cobrado isso, para a troca do chuveiro. Então a gente fez essas colocações, mas aconteceu um fato lá interessante, que é preocupante para a gente. Eu conversando com algumas crianças pequenas, pedindo da alimentação, a questão da alimentação, e aí perguntei o que ela tinha comido, ela disse que tinha comido molho. Aí eu fui questionar, mas só teve molho? Você comeu carne? E a criança falou assim, eu só comi molho. Criança pequena. E eu fui até a cozinha, conversando com as funcionárias, com a diretora, e elas, naquele dia, não era pelo cardápio, tinha pedido o cardápio, eu e o Heitor, no cardápio aquele dia era frango. Mas elas me explicaram, que nos explicou, que naquele dia foi feito almôndegas, mas a carne estava estragada. E aí estava lá, elas não deram a carne para as crianças, porque realmente a carne estava com problema com os cheiros, estava ali congelada as almôndegas, não foi tão fornecidas as almôndegas às crianças, graças a Deus, que as funcionárias perceberam que estava ali com problema, e aí então não foi fornecido às crianças. E a gente fica assim, porque é preocupante essa situação, porque imagine só se fosse dado a essas crianças essas almôndegas estragadas. Mas graças a Deus, as crianças não comeram almôndegas, só o molho, que também foi cozinhado separado. Então, ninguém correu esse risco. Mas aí a gente cobrou a situação também que foi o prefeito, conversando com a diretora, para que se recolhesse imediatamente aquele alimento e cobrasse do fornecedor, porque haveria problema. Aí ficamos sabendo também que teve problema no colégio, no colégio não, no projeto já tinha sido recolhido também, e fomos até a creche naquele dia, depois da sessão extraordinária, e lá também houve comentário, não naquele dia, mas já também tinha acontecido em dias anteriores, que realmente a alimentação desse fornecedor tem problemas. Então a gente fica aqui, e para que a gente possa estar sempre questionando isso, fazendo visita e cobrando isso, para que realmente, e se for, até pedindo que fosse notificado esse fornecedor, para que ele seja notificado e assim não possa mais fornecer o alimento para as crianças. Porque isso é uma preocupação nossa, nós temos que fazer esse nosso papel. Mas na questão de que a gente fica ouvindo algumas conversas, falas, queria deixar aqui também, registrado aqui também, que hoje tive a notícia que o diretor Cláudio, da Fundação Casa, não é mais diretor. Ele caiu, não é mais diretor da Fundação Casa. E a gente teve, assim, o Cláudio, tudo que ele fez na Fundação Casa, o tempo que ele ficou ali, sempre na soberba, sempre um cara que, dizendo que batendo no peito que ele era, quem mandava lá era ele, quem mandava, inclusive um dia na reunião com o prefeito e com o Júlio Padovan, eu cobrei isso dele, na presença dos vereadores, que ele tinha esse costume de bater no peito, que quem mandava na Fundação Casa era ele, e eu disse para ele, você está diretor, você não é diretor. E aí, agora, ele não é mais diretor. Veja como que o mundo é assim. Então a gente tem que ter responsabilidade. Eu não sei que até pode ser, que até por outros casos que tem acontecido na questão do que está acontecendo lá na Lagoa de Tratamento, que está sendo cobrada essa situação, porque a cobrança tem sido iminente. Eu estive lá também, já passando ali, realmente é séria a situação, e ali tem que se tomar providência urgentemente. Então, nesse caso, a gente fica aqui só deixar registrado, né, quer dizer, a gente tem que pensar nisso. Né, a pessoa não pode ter a soberba de achar que pode resolver tudo. Mas na questão até que o Hugo fez um levantamento, a questão, eu acho que o vereador, ele é soberano nas suas decisões. Então, como até foi questionado do Derval Lírio, se ele assinou lá eu já vi vereadores aqui, desde quando eu entrei, aconteceu isso, de assinar o parecer favorável, subir aqui depois ser contrário, eu já vi isso acontecer. Eu nunca fiz isso, mas tudo bem, mas já vi vereadores fazer isso. Mas eu acho que sim, que a posição do vereador, ele é soberano na decisão do voto. Se ele entender ali, se ele ver um projeto, mas se algum vereador vier aqui fazer um questionamento, fazer uma colocação, fazer uma colocação, e ele entender que realmente ele não está correto na sua avaliação e mudar o voto, acho normal.
Não tem acho que problema disso. Apenas a questão que o Hugo falou, que eu botei o primeiro projeto do SQN, esse assunto já foi debatido, já foi levado para palanque, já fez política em cima disso, e a coisa vem acontecendo, eu votei no outro ano a questão, mas eu posso falar da mesma maneira, vereador Hugo, que o senhor votava contra o refis, e agora o senhor só foi favorável em 2 votações, e eu em nenhum momento subi nessa tribuna e questionei Vossa Excelência. Porque eu entendo o seguinte, que se Vossa Excelência agora entende que o refis é importante, que tem alguma coisa, eu não vou ficar discutindo isso, porque o voto do senhor é soberano. O senhor tomou a decisão que o senhor devia tomar. Mas o senhor foi contrário aos refis, e agora o senhor vota favorável. Então, quer dizer, isso são coisas pequenas, eu acho que coisas pequenas para aquilo que nós pensamos no nosso município. São situações que nós temos que resolver, até quando a gente fala de algumas situações, até do ambiente em que nós vivemos, às vezes as coisas vão acontecendo, isso está acontecendo, e vai assim, numa harmonia, mas de repente começa a puxar alguns assuntos pequenos, que podem dar problemas futuros. Então, a questão é a seguinte, que já aconteceu, eu volto a falar aqui, voltei contra o refis, agora eu não quero que em nenhum momento ouvirem isso de mim. Eu nunca falei disso, mas aquele momento que eu estava passando foi o pior momento da minha vida. Era a doença do meu pai, eu passava toda noite no hospital, eu trabalhava durante o dia, e ir para o hospital à noite, era um problema sério. Naquele projeto de votar o projeto, eu estava no hospital com meu pai, e deixei meu pai lá, falei, pai, poderia ter dito assim, eu não vou votar o projeto, porque você não podia ter vindo. Era uma extraordinária. Podia falar, olha gente, eu não vou votar o projeto. Mas eu nunca falei isso, e não quero também que seja justificativa isso, de maneira alguma. Porque eu poderia ter usado isso, eu nunca usei isso, nunca. Tanto é que foi debatido em palanque, falaram, fiz as minhas colocações, coloquei meus argumentos, e foi discutido isso daí, eu nunca usei isso. Mas não é, como até o vereador Hugo do dia veio aqui ensinar no palanque, e colocou a situação da sua mãe, que se problema com a sua mãe. Eu acho assim, nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós temos as nossas falhas, ninguém aqui é perfeito, nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós vai fazer tudo certo. Nós vamos cometer erros. Erros maiores, outros erros menores, mas nós vamos cometer. Agora a gente não pode ficar aqui julgando o outro de maneira alguma. E a gente já fez isso, eu já fiz isso. Já fiz isso. Mas hoje eu me coloco a situação que eu não quero fazer mais. Não quero mesmo. Vou continuar fazendo cobrança do administrativo, fazer cobrança, mas eu não quero fazer esses julgamentos de entrar em coisas pessoais. De entrar em debates pessoais que vai só prejudicar as pessoas, me prejudicar também. E eu falo aqui, não voto popularmente não sou candidato a vereador. Está registrado aqui, eu estou falando, não sou candidato a vereador na próxima eleição. Está ficando registrado aqui. Não sou. E vou continuar com meus votos, votando da minha maneira, porque venho aqui dizer mais uma vez, na tribuna, sou vereador, estou vereador, e meu voto é soberano. Eu decido aquilo que eu acho que devo decidir. E ponto. Ninguém pode questionar isso, se a gente for ver. No mais, muito obrigado. Que Deus abençoe. Que nós possamos realmente ter um entendimento entre nós. A gente possa ir melhorando, porque a gente é um aprendizado no dia a dia. Pode ter aqui uma pessoa ter com 70, 80. Quando a gente conversa com pessoas de idade e começa a ter esse laço mais profundo, a gente vai perceber que tudo que nós vamos passando, e hoje, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho 53 anos de idade, que muitas coisas que hoje eu penso, estou com 30 anos e eu não pensava assim. Mas hoje eu estou pensando diferente. E assim vai ser quando eu tiver 70. Se Deus me permitir, 80. É só a gente conversar com pessoas mais velhas, a gente vai entender que realmente não vale a pena muitas situações. Que a gente possa realmente pensar nisso. No mais, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e que Deus nos fortaleça na fé cada vez mais. Peço até aqui desculpa, perdão, para a presidente que eu passei do meus 10 minutos. Está com a palavra o vereador Almir Costa de Oliveira. Está com a palavra o vereador César Augusto Delgado. Está com a palavra o vereador Claudionor Moreira Bonfim.
Boa noite, mais outra vez. Muito obrigado, Joaquim, a sua presença, você chegou aí agora. Aqui todos os vereadores vão trabalhar com amor, com carinho, porque um fala, outro fala, isso não vai dar certo. Vamos pensar para frente, passado já pode largar, porque senão vai um falar uma coisa, outro, vão trabalhar com amor pela nossa cidade. Por que lá para o lugar, um fala uma coisa, outro fala outra, mas você é quando? Uma pessoa presente, passado, vão largar para lá. De seus mandatos, diretores, vão largar para lá. Muito obrigado. Gostaria também de estar cumprimentando o nosso amigo aqui, o ex-presidente desta casa, Joaquim Vieira. Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Está com a palavra o vereador Edeval Francisco Lírio. Boa noite, senhora presidenta, mesa composta, demais vereadores, a Joaquim que está aqui presente, Jonathan, a quem nos escuta pela internet e para quem vai nos escutar no sábado à tarde pela Rádio Ativa FM, uma boa tarde. Bom, senhora presidente, como disse o nosso amigo Nivaldo, nós somos expostos ao sim e ao não para o nosso voto, de acordo com nossas convicções. Não quer dizer se um projeto é legal, ele não seja imoral. Então eu não posso fugir da minha característica de ter votado contra um canil que é inexistente e também votar como uma regra básica que é os podadores, como o Heitor ter falado, não está regulamentado, votar num projeto que, vamos dizer assim, que está pela metade. Quanto à fala do nosso amigo e vereador Hugo de Freitas, ele fala que a gente faz esse voto politicamente para a gente angariar votos, né? Mas durante o período eleitoral, Vossa Excelência foi às redes sociais fazer teatro para angariar votos, né? Foi a rede social, teatrinho de rosa, tal, legal que lá. Isso é bacana para conquistar voto. Então eu não posso fugir dos meus princípios, do meu eleitorado que me elegeu para estar aqui. Então eu voto para o meu eleitorado e não para Vossa Excelência. Vossa Excelência quer que a Câmara roda em cima de Vossa Excelência, né? Por exemplo, no projeto de lei do nosso amigo Almir, do 5% do desconto do IPTU, Vossa Excelência foi a favor do veto, né? Nosso amigo Heitor aqui foi a favor do veto. Quando Vossa Excelência conseguiu conquistar o voto dele, Vossa Excelência não falou que ele estava errado por ter votado anteriormente, por ter assinado o parecer. Sim, então eu estou me certificando, entendeu? Ruth, registre em ato mais uma vez que o vereador Hildo me interrompeu, por favor. Registre em ato. Então, Vossa Excelência gosta que o círculo rodeie em cima de Vossa Excelência. Então, vou deixar bem claro, se o projeto é legal ou não, para mim ele é imoral. Então, eu não devo justificativa para Vossa Senhoria, por que eu votei, se foi politicamente ou não, se foi... Então, fica a meu critério de analisar. Quando a gente se candidata para vereador, não está escrito lá que a gente tem que entender de leis. Não precisa ser advogado. Então, eu voto para o meu povo e o critério é meu. Então, e não preciso também fazer cinema para conquistar votos. Está esclarecido, Vossa Excelência, então? Então, que fique por aqui, que Vossa Excelência não faz mais insinuações. Beleza? Uma boa noite, então. Só para antes de terminar, de encerrar, o nosso amigo, o vereador Nozinho, ele falou palavras simples, mas que sirva de exemplos para todos nós aqui, né? Vamos esquecer, vamos nos unir, vamos pensar aí no nosso município, na nossa cidade. Só uma parte, presidente, que sirva para todos, então. Né, que sirva para todos, porque palavras igual essa aí sempre foi feito, já foi falado aqui antes de começar o recesso, foi falado e de nada adiantou, né? De nada adiantou. A gente se vê acusado e acuado, e a gente tem que, infelizmente, responder do mesmo modo, às vezes não com a mesma palavra, porque a gente sabe que o rapaz vamos dizer assim, tem o linguajar de direito, e a gente, do nosso modo, tenta corresponder. Não havendo mais orador, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura de mais um trecho bíblico e que todos fiquem em pé. Salmo 138.
Eu vos dou graças, Senhor, de todo o meu coração, e vos canto na presença dos deuses. Prostro-me perante o vosso santo templo e louvo o vosso nome. Pela vossa bondade e fidelidade, exaltai acima de tudo o vosso nome e engrandecei a vossa palavra. No dia em que vos invocar, vós me atendeu, e acrescentai as forças da minha alma. Louvo-vos, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvir as palavras da vossa boca, e celebram os caminhos do Senhor, porque grande é a glória do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 19 de outubro de 2017, em horário regimental. Uma boa noite a todos.